A gravação foi iniciada. Então, hoje a gente vai falar sobre o PL do licenciamento ambiental, que é um projeto de lei que está em tramitação há mais de 20 anos, foi apresentado na Câmara em 2004 e aprovado no Senado Federal no mês passado e tem gerado diversos debates. Então, para a gente conversar um pouco sobre os impactos desse PL para o setor da mineração, a gente tem hoje o nosso palestrante, que é o Marcelo Azevedo. Ele é sócio da área de ambiental no William Freire Advogados Associados. Ele é doutorando em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela PUC Minas, especialista em Gestão do Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. Ele também é bacharel em Direito pela nossa faculdade, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, diretor do Departamento de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e coordenador e professor da pós-graduação em Direito da Mineração do CEDIM. Marcelo, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença em falar com a gente. Vai ser um prazer te ouvir sobre esse tema que está gerando tantos debates e a gente está muito curioso de saber qual que é a tua opinião sobre os impactos desse PL para o setor da mineração. Muito obrigada, a palavra é sua. Larissa, boa noite, pessoal. Boa noite, Larissa. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Tá? Fico muito honrado. Eu já estive aqui nesse ambiente do GEDMIN, do GEDA, do GEDAI, em diversos grupos de estudo da UFMG, algumas vezes, e todas as vezes que eu sou convidado, até por um dever que nos cria dentro da UFMG de, né, devolver tudo aquilo que nos foi passado, eu me sinto compelido a atender o pedido, né? O pedido veio da Larissa e eu já não tinha mais nem muita possibilidade de recusar ou declinar. Então, agradeço muito o convite, agradeço essa apresentação generosa, um pouco exagerada, mas verdadeira, da minha atuação profissional, especialmente, da minha formação, os anos de dedicação à formação técnica sobre o direito ambiental. Bom, eu acho que vejo aqui já alguns rostos conhecidos, né? Vários amigos, inclusive, que dá uma certa liberdade para que a gente possa conversar com mais tranquilidade. E eu gostaria de começar essa pequena exposição, na verdade, pedindo desculpa, né? Porque o nosso compromisso ele estava agendado para ontem, e, infelizmente, a demanda e a rotina da advocacia privada me fez com que eu tivesse que atender aí uma situação emergencial, uma viagem, e até tentaria me organizar, mas o meu deslocamento para tentar voltar para casa, ele ia acontecer justamente, e aconteceu efetivamente no horário aqui da nossa apresentação, e eu não tinha muitas alternativas em termos de voos, então eu tive que remarcar, mas fiquei muito contente pelo fato de que a gente conseguiu acomodar aí no dia subsequente, né? Fiquei muito preocupado pelo fato de ter sido o último encontro e talvez a gente perdeu a oportunidade, mas a gente conseguiu acomodar e vocês conseguiram estar presente, o que para mim é uma alegria enorme, né? Bom, já dando início, se eu puder já começar, Larissa, ao tema, o que eu acho, o que a gente pode primeiro tratar, inclusive no sentido de uma introdução, é que uma discussão sobre um projeto de lei de licenciamento ambiental, ela não é particularmente nova. Quem, de certa forma, lida com o direito ambiental há muitos anos, estou vendo um grande amigo André aqui, que tem também quase 20 anos de experiência, provavelmente tem quase 20 anos que ele discute ou ouve falar da PL, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Eu te falo que em alguns momentos esse assunto me gera até um certo descrédito de tantas ondas, né, que esse assunto ele já gerou. Mas me parece que estamos caminhando para algum tipo de fase resolutiva, né? O projeto inicial, salvo engano, ele é 2004,
então estamos falando aí de 21 anos formalmente de tramitação. Existe uma expectativa de que isso ocorra esse ano, começou um certo movimento na Câmara para que esse processo, para que esse projeto ele seja pautado e esse processo legislativo, enfim, se encerre. Mas a política é razoavelmente incontrolável, né? Pelo menos para nós, não para aqueles que estão em Lisboa hoje, mas pelo menos para nós aqui, meros mortais, a política é razoavelmente difícil de ser controlada e de se prever. Mas dentro de uma certa razoabilidade, parece que o tema agora, talvez por um certo cansaço, o tema também se encaminha aí para uma resolução. Depois podemos fazer prognósticos, tem um pouco aqui do histórico para a gente discutir, etc. Mas eu acho que é pertinente que a gente coloque essa pauta para discussão. E, obviamente, licenciamento ambiental, ele é o licenciamento em si, né, enquanto instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, né, o principal instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que é formalizado pela Lei 6938 de 1981, é um tema que vai afetar diversas atividades produtivas, diversos setores econômicos, indústrias, o relacionamento entre diversos poderes, órgãos do poder público, entes federativos, etc. E, portanto, há muito interesse em jogo, há muita repercussão em jogo. Eu tenho uma sensação que nós estamos efetivamente discutindo um projeto da década de 90, né? Ou seja, do início dos anos 2000. O projeto ele tem um ar de arcaidade, né? Ele passa essa ideia justamente porque é tanto tempo em discussão e são tantos interesses envolvidos num tema complexo como esse, que é até difícil realmente se pensar em grandes inovações ou grandes alterações, especialmente do processo, né, do procedimento. Então, algumas coisas com relação ao projeto de lei já são razoavelmente ultrapassadas, podemos falar alguma coisa, algumas outras há uma tentativa de dar ali ares mais novos, de incorporar discussões jurídicas que são mais relevantes, né? A política ambiental, de forma geral, ela não deveria se restringir ao licenciamento ambiental. Eu não acho que ela se restringe numa visão bastante ampla e, inclusive, defensora, né, das políticas ambientais que são aplicadas no Brasil. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por unidade de conservação, estudo unidade de conservação há muito tempo, né, gosto muito das repercussões a respeito de unidade de conservação, acho um excelente instrumento de proteção ambiental. Então, existem outros, é verdade, existem outros relevantes também, mas o licenciamento ambiental é aquilo que vai, de certa forma, afetar diversos setores. E, obviamente, isso vai provocar um debate público bastante acalorado, né? E é isso que a gente viu muito recentemente com a aprovação pelo Senado, né? Que a necessidade da comunicação veloz e agressiva, né? Faz com que a gente passe a discutir, né, diversos adjetivos para tratar essa iniciativa, né? Então, o famoso PL da devastação, né? E discussões a respeito da interdição do debate, discussões que existem dentro do próprio governo, né? Discussões com órgãos de controle, como o Ministério Público, tribunais de conta. Então, há uma tensão a respeito do tema que é muito intensificada por essa necessidade de comunicação rápida e agressiva, o que torna o debate ainda mais difícil, o que torna o debate ainda mais complexo. Então, dentro desse cenário, não dá também para a gente falar de tudo. Não dá para a gente fazer... Até seria possível que em uma hora a gente fizesse assim, um overview sobre o projeto de lei, mas muito provavelmente com 10, 15 minutos vocês já teriam desistido, porque seria um porre, né? Então, eu tenho essa experiência em tentar ler o projeto de lei, acho ele um porre, mas faz parte do trabalho, temos que ler, temos que entender, temos que estudar. Então, se eu fosse simplesmente reproduzir aqui o dispositivo, seria um porre. Então, eu selecionei aqueles itens que
são itens que, de forma geral, geram um grande debate, ou que trazem fatores relevantes ou interessantes, de alguma forma até inovadores, e que, de certa forma, dialogam com essa indústria especificamente, que é a indústria da mineração, que é muito cara a Minas Gerais, que, obviamente, é o objeto de estudo aqui do GEDMI, que desenvolve um excelente trabalho em termos de um debate técnico de alto nível, e também é de muito interesse, eu acho que óbvio, né, de interesse de todos que estão aqui hoje para discutir esse tema. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos tratar. Bom, aquela hora, Larissa, o negócio estava aqui às mãos, agora, obviamente, depois eu dei uma mexida que o negócio saiu, mas vamos conseguir resolver. Aqui tem a minha apresentação, que a gente não precisa repassar, porque, obviamente, a Larissa fez já um trabalho excepcional com relação a isso, e já deixo aqui registrado também para algumas pessoas que vocês conhecem, meu agradecimento a Bianca, que eu acho que está aí a Bianca, depois dá um oi, Bianca, mas que, de certa forma, me ajudou aqui na construção em tempo recorde, né, desse material, e que ficou tão bonito, que se fosse eu, com certeza a gente veria ali só umas setinhas e umas caixinhas meio desconexas, né? Com o trabalho da Bianca, isso tornou alguma coisa com um ar profissional. Mas, bom, aqui então a gente tem a discussão. Ali está 2024, eu acredito que seja 2004, né, quando começou esse debate, é um debate bastante antigo. Obviamente que vocês, enquanto estudantes, né, de direito ou profissionais, devem saber que os projetos de lei, eles são sempre arquivados a cada legislatura, né, que é o período de 4 anos, quando tem a renovação da Câmara, né, e do Senado, né, do Congresso de forma geral, e obviamente isso repercute nas casas legislativas dos estados e municípios. E, obviamente, né, então, assim, de 2004 para cá, se passaram por várias legislaturas, o projeto ele é arquivado, ele é reestabelecido, passa para um relator, recomeça, então tem uma discussão ali bastante importante em termos de tramitação. O que houve uma certa aceleração ali, óbvio, em 2021, que é a data que está registrada, tem a ver com o momento político, né? Tem a ver com a entrada de um governo de direita, depois de alguns anos, né, de domínio de um governo de esquerda, então até por uma tentativa de se opor de forma geral a uma política que é mais tradicional à esquerda, esse projeto ganha um pouco mais de força. O relatório, à época elaborado pelo deputado Kim Kataguiri, é o que teve o maior impulsionamento e o maior nível de debate, lá em 2021 já. E então esse PL, dentro das possibilidades, ele dentro do jogo político, né, de possibilidade de construção de um texto, ele foi aprovado e encaminhado ao Senado Federal. O Senado também tramitou pelas comissões, obviamente, toda a construção legislativa a respeito do processo, e foi aprovado agora, final de maio, com essa grande repercussão midiática sobre o tema, né? Bom, o Senado fez alterações relevantes no projeto. Algumas que, de certa forma, trazem um pouco mais de novidade, refrescam um pouco o tema no que se refere ao próprio PL do licenciamento, né, o próprio modelo de licenciamento ambiental, mas outros que vão ali, de certa forma, trazer discussões talvez ultrapassadas, antiquadas, etc. Então, me parece, e com um certo desgosto de alguns setores, inclusive setores governamentais, né? Mais uma vez digo isso, mas só para fazer nota, caso vocês não estejam captando, foi editada uma nota, né, do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas criticando, né, alguns pontos do PL. A gente teve repercussão do Ministério Público Federal, teve repercussão de instituições do terceiro setor, ONGs, e etc., teve uma reação bastante negativa. Não me parece, em particular, que o governo federal esteja todo alinhado a ponto de criar uma dificuldade sobre a aprovação do SPL.
Até porque o governo está com bastante dificuldade de criar resistências à Câmara, né? A gente acompanhou aí recentemente o dilema do IOF, né? Então tem uma dificuldade do governo de se posicionar e, de certa forma, ter vitórias expressivas com relação à Câmara. Num cenário que o governo não está unido e que, de certa forma, está tendo outras derrotas, não me parece que é o assunto que ele queira entrar e comprar briga. Esse cenário político favorece que o processo ande, né? Então, se houver ali um arranjo dos líderes, o que parece que deve existir, estamos aí com a semana de atividades em suspenso por causa do evento em Lisboa, mas muito provavelmente na próxima semana deve ter algum tipo de alinhamento para um caminhamento desse PL. Agora, a dificuldade que me parece existir dentro da Câmara dos Deputados, uma vez que o governo não é exatamente essa resistência, é ter ter o relatório que vá debater o que foi alterado pelo Senado. E foram muitas alterações. As alterações são relevantes, como disse anteriormente. Então, e nem todas me parece haver um alinhamento com as principais forças políticas da Câmara dos Deputados. Então, a construção desse consenso interno é o que me parece que vai trazer mais dificuldade do que propriamente a força do governo enquanto poder executivo para, de certa forma, pautar o que seria o interesse do governo no âmbito desse PL. Não é muito difícil de se chegar a esse arranjo, mas é o que hoje me parece mais complicado. Então, há razoáveis perspectivas de que o projeto ande. Não consigo cravar, seria assim muita ousadia minha, podemos fazer aqui no sentido de um bolão, dizer que isso sai esse ano, né? Ou sai o ano que vem, eu prever qualquer prazo a respeito da indicação de quando isso ande. O que eu tenho certeza absoluta são duas. A primeira certeza é, encerrado o processo na Câmara dos Deputados, não há dúvida que haverá alguns vetos do presidente, né? O presidente ele vai ter que sinalizar alguma repercussão à sua base de apoio político, especialmente a alguns setores do governo. Não acho que serão vetos expressivos que possam desconfigurar o Código Florestal, não, desculpa, o licenciamento ambiental, e falei do Código Florestal porque justamente eu queria fazer um parêntese que muito provavelmente a Larissa não vai se lembrar disso. Larissa, com todo o devido respeito, mas em 2012, mais ou menos, onde você estava no seu processo de formação? Ensino fundamental, ensino médio? Eu estava no fundamental, na sexta série. Na sexta série. Muito provavelmente, conhecendo a Larissa do jeito que eu conheço, sabendo como ela é bastante avançada, provavelmente na sexta série ela já acompanhava alguma coisa em termos de movimentação política e vai se lembrar da discussão sobre a aprovação do Código Florestal, né? Mas não tão no nível de detalhamento do que a gente precisa aqui para hoje. Por que eu estou trazendo o Código Florestal? Lá em 2012, Rio mais 20, né, ou seja, 20 anos da Convenção Rio 92, que é um marco para o direito ambiental, é uma audiência, uma convenção internacional muito importante para o direito ambiental, que lançou as bases, por exemplo, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, para a política de conversão de diversidade biológica, etc., e de certa forma, até densificou princípios de direito ambiental. Então, o Rio 92 foi um evento, né? Foi 20 anos depois de Estocolmo, e então a gente ia ter o evento 20 anos depois da Eco 92, em 2012, quando o Congresso estava no mesmo nível de debate a respeito da edição do Código Florestal, da reforma do Código Florestal, ou que depois se passou enquanto projeto de lei, que é a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, né? A gente chama como Código Florestal, mas na verdade esse não é mais a alcunha e também se desconfigura quando a gente olha para o histórico do Código Florestal. Mas, mais uma vez, por que eu estou trazendo isso? Porque o Código Florestal ele foi intensamente vetado pela Dilma Rousseff, à época, um corte bastante extremo. E, paralelamente, foi editada uma medida provisória para, digamos, corrigir o trabalho legislativo. Na época, eu acho um absurdo.
Podia até concordar com a revisão que foi feita pelo presidente, mas no final das contas o presidente corrigiu o trabalho legislativo. Né? Falou, não vai ser assim, vai ser assado. Né? E aí a gente teve mais anos de debate da medida provisória, etc. E tal. Então, assim, o Código Florestal, se vocês acessam hoje lá o site do Planalto, vocês vão ver que é um código totalmente desconfigurado em termos de redação de texto original, e ele já era desconfigurado 3 dias depois da sua publicação. Né? Já foi muito mais ainda, mas em 3 dias ele já era todo desfigurado. Não acredito que isso vá acontecer aqui. A gente vai ter alguns cortes, a gente vai ter alguns vetos, mas vão ser mais sim, sutis e provavelmente em temas mais relevantes. Inclusive para que o presidente não enfrente outra derrota no Congresso. Porque se ele, de certa forma, fazer um veto aqui muito relevante, com certeza o Congresso vai desafiar e corre o risco até mesmo de derrubar esses vetos. Então, o veto deve ser mais comedido, mais pontual. Então, a primeira certeza é que haverá vetos. Me cobrem depois na sanção. A segunda certeza é que a gente vai ter pelo menos uma DI. Eu chutaria 3 ou 4, mas pelo menos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal teremos. Assim como tivemos também lá no Código Florestal, que foram inclusive recentemente julgadas aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que isso é bem razoável que a gente espere, né, com relação à conclusão do projeto de lei. Bom, estou aqui falando bastante borracha, vamos ao conteúdo mais denso a respeito do Código da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que impacta especialmente a mineração. Bom, não tem como falar de impacto à Lei Geral de Licenciamento na atividade de mineração sem falar a principal alteração que vai ter um impacto direto à indústria. Né? Por quê? Durante a tramitação do projeto de lei, e aí a gente vê essa aprovação em 2021, essa data é bastante importante, no Congresso era bastante presente os debates a respeito da Comissão Extraordinária de Brumadinho. Né? O que aconteceu? Em 2019, a gente teve o rompimento da B1, da Vale. Com esse rompimento, a gente teve uma reação legislativa intensa, o que já tinha ocorrido pós o acidente de 2015 da Samarco, né? Então, vários projetos de lei se iniciaram lá em 2015, né? Entre eles, por exemplo, em Minas Gerais, o que era o projeto de lei de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais, que virou a política estadual de segurança de barragem. Mas pós esse evento, em 2019, o Congresso, então, formou uma comissão extraordinária para estudar a regulação da atividade de mineração. E essa comissão, que foi ali presidida e especialmente teve a atuação mais atuante enquanto relator do deputado Zé Silva, ele saiu ali com 7, 8 projetos de lei, né? Para, de certa forma, intensificar ali um pouco melhor a regulação, intensificar a regulação da atividade de mineração. Alguns desses projetos já foram convertidos em lei, como é o caso da Lei 14.066 de 2020, que foi a lei que alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens, a Lei 12.334 de 2010. Entre as alterações ali, a proibição em definitivo com relação a barragens com loteamento a montante, né? E a introdução na própria Política Nacional de Segurança de Barragem do regime de infração das atividades minerárias, que poderiam chegar ali até R$1 bilhão, né? Alguns outros projetos foram incorporados em outros. Tinham questões tributárias, tinham questões de CEFEM, tinham diversos temas. E um desses projetos de lei era um projeto de lei para a instituição de uma lei de licenciamento ambiental para atividade de mineração. E, essencialmente, o que essa lei trazia enquanto conteúdo era a vinculação da atividade de mineração, especialmente a atividade de mineração de grande porte ou alto risco, que era o texto original, ao licenciamento federal do IBAMA. Ou seja, romperia a lógica de repartição de competências do licenciamento ambiental. Acho que vocês estão razoavelmente familiarizados com isso. E o IBAMA,
basicamente seria o licenciador, né? E aí algumas outras coisas, algumas outras particularidades, como a exigência de rima obrigatório para mineração, a realização de audiências públicas também obrigatórias, a vedação a licenças concomitantes ou aglutinadas de forma geral, todo o processo tinha que ser tripado, algumas coisas que estão ali na Política Nacional de Segurança de Barragens ou que vieram na Política Estadual de Segurança de Barragens, mas era um projeto de lei completo para falar do licenciamento ambiental da mineração. Quando esse projeto de lei da Lei Geral avançou em 2021, o mesmo Zé Silva, que era então o relator daquele projeto de lei, foi e inseriu essa emenda para excluir da Lei Geral de Licenciamento Ambiental a atividade de mineração, especialmente a de grande porte ou alto risco, sem uma definição do que seria grande porte ou alto risco. E não faz muito sentido, né? Realmente não faz sentido. Se a gente vai discutir um processo, um projeto de lei de estabelecimento de um processo geral, de critérios gerais de processo, a gente precisa inserir a mineração nisso, a gente precisa fazer com que a mineração se enquadre dentro dessas regras e que tenha um tratamento uniforme, né, com relação ao processo de licenciamento ambiental e não criar um corredor separado. E, especialmente, não faz nenhum sentido que isso seja restringido ao IBAMA, né? A gente tem isso é um debate que tem muito no Ministério Público Federal, de toda a discussão de competência do licenciamento ambiental tem que levar para o IBAMA, como se o IBAMA fosse o órgão licenciador não sujeito a interferências políticas ou não sujeito a influência empresarial ou que fizesse o melhor processo de licenciamento ambiental. Está ali o licenciamento ambiental da margem equatorial para, de certa forma, dialogar com essa possibilidade ou não dessa independência do IBAMA. Mas, de forma geral, a característica da atividade de mineração, que é muito diversa, né? Quando a gente fala de mineração, a gente tem que entender, provavelmente já discutiram isso várias vezes, que existe ali obviamente tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa diferente. Mineração é um mundo, né? A gente fala de mineração de ferro, ela não tem nada a ver com metais preciosos, não tem nada a ver com ornamental, não tem nada a ver com agregado para construção civil, não vai ter nada com materiais que vão servir ao processo metalúrgico. São atividades semelhantes, mas que guardam características peculiares que as distinguem, essencialmente. E você tem mineração, especialmente pelo critério da rigidez locacional e a riqueza geológica que a gente tem no país, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, a gente tem grandes projetos de mineração no meio da floresta amazônica, grandes projetos de mineração lá no sul do Rio Grande do Sul. E você colocaria o IBAMA para olhar tudo isso, sem olhar, inclusive, entender peculiaridades regionais, sem entender aspectos de importância da indústria para estados. A importância que a indústria da mineração tem para Minas Gerais, ela não é igual à importância que a atividade de mineração tem para o Maranhão. Né? O estado do Maranhão está ali entre o 10º e 11º, não sei exatamente o dado, estado em termos de escala de produção mineral, enquanto Minas Gerais está ali primeiro e segundo, Pará em primeiro, Minas Gerais em segundo, especialmente quando a gente considera ferro. Então, são características e contextos regionais muito diferentes que não justificariam, né, você traçar uma ideia de um licenciamento ambiental centralizado. Mas faz todo sentido você pensar numa ideia de licenciamento ambiental que sigam regras únicas ou parecidas. Então faz muito mais sentido, dentro dessa lógica, colocar a mineração dentro de um projeto de lei geral do licenciamento para que se sigam regras razoáveis e pertinentes e razoavelmente parecidas em todo o cenário brasileiro, mas que os órgãos têm ali uma certa autonomia para, de certa forma, tocar esses processos dentro das suas regras, que algumas vezes são mais rigorosas ou que têm um processo mais dificultador do que o IBAMA, né? A gente vai discutir, por exemplo, participação popular, o processo de participação em Minas Gerais muito mais intenso do que o IBAMA. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Né? A formação técnica e de conhecimento específico dos técnicos de Minas Gerais para lidar com a mineração, em termos de quantidade, é muito superior à do IBAMA, quando a gente pensa que o IBAMA licencia ali de estrada
a empreendimento nuclear e diversas outras atividades de energia, etc., e mineração, né? Então, a gente tem ali estados que têm uma capacidade, uma vocação para lidar melhor com a atividade, mas precisam de uma certa centralização. Então, esse é um dos pontos essenciais desse PL, que é a exclusão desse dispositivo que criava aí essa exceção para mineração, né? Vamos ver como que isso vai aportar ali na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um dos temas que pode ser sensível no debate político, né? O que significa, portanto, que desse tema a mineração vai seguir as regras que nós vamos discutir, pelo menos algumas delas aqui durante o nosso encontro, tá? Pessoal, podem ficar à vontade para... A gente geralmente deixa para o final, podem ir anotando e fazer as perguntas ao final, mas se sentir a necessidade de falar aí antes, eu estou à disposição de a gente dialogar aqui sem nenhum problema, tá bom? Mas vamos lá. Uma outra coisa que é a questão do debate que me parece um pouco arcaico é a questão da tipologia do licenciamento ambiental, né? E aí a gente tem o primeiro, né? O que o projeto propõe? Vamos entender o que o projeto propõe. Ele vai propor 7 tipos de licença, mas com, na verdade, 6 modelos de licenciamento ambiental, né? O primeiro modelo é um modelo clássico e consagrado na Resolução CONAMA 237, e que é tradicionalmente utilizado, que é o modelo trifásico, que é a emissão das licenças sucessivas de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, né? Então, a licença prévia ela vai analisar a viabilidade, a licença de instalação ou implantação vai analisar os impactos relacionados à construção, à implantação do empreendimento, e a licença de operação ou funcionamento, em alguns estados vão chamar um pouco diferente, vai ser os impactos relacionados à operação, e essa licença, que de certa forma, vai acompanhar a vida útil do empreendimento. A Resolução CONAMA estabeleceu o modelo trifásico em 1997. E desde 1997, o próprio CONAMA ele tem criado diversos modelos de licenciamentos ambientais. Modelos unificados, é o caso, por exemplo, que até antecede a 237, que é a Resolução CONAMA 09 de 90, que trata do licenciamento ambiental da atividade de mineração, com exceção da classe 2, que era uma divisão que existia no Código de Mineração, que já foi revogada, que é o agregado para a construção civil, está na Resolução 10, mas a Resolução 9, por exemplo, ela traz a licença de operação para pesquisa mineral, que é a licença para guia de utilização, né, que vocês também devem muito bem saber o que é isso. É uma licença em fase única. Não existe licença prévia, não existe licença de instalação, licença de operação para pesquisa mineral. Mais recentemente, por volta ali de 2011, 12, talvez me engane aqui sobre a data, CONAMA estabeleceu um modelo de licenciamento também aglutinado para a construção de empreendimentos de moradia popular, do Minha Casa Minha Vida. Então, ali ele estabeleceu, por exemplo, licenças que para esse tipo de empreendimento seria emitida uma licença que seria uma LP, mais uma LI, mais uma LO. As 3 licenças aglutinadas. Né? Ou seja, teria ali medidas da licença prévia, avaliação da viabilidade, teria ali medidas para implantação, que era a própria construção desse empreendimento, e da LO, da operação, etc. Né? E aí a gente vai ter licença para cemitério, licença para exploração de petróleo offshore, licença de hidrelétrica, milhares de cenários e de possibilidades de licenciamento ambiental ali estabelecido no CONAMA, a partir desse modelo clássico de trifásico. Bom, para a gente matar aqui o projeto de lei, vamos discutir os problemas. O projeto também vai estabelecer ali um modelo bifásico, que é a possibilidade de se aglutinar 2 licenças ambientais, que é a LP aglutinada com a LI, ou concomitante com a LI, e depois uma edição separada ou sucessiva da LO, e a gente teria uma emissão de uma LP e depois uma edição aglutinada da LI associada à LO, dependendo das características do empreendimento. Basicamente, o processo bifásico, ele corta uma etapa, em vez de ter 3 etapas, a gente vai ter 2 etapas de licenciamento ambiental. Para quem é de Minas Gerais, é a famosa licença concomitante, licença ambiental concomitante tipo 1,
tipo 2, na verdade, né, que é a possibilidade de você agregar aí pelo menos duas etapas, né, do licenciamento ambiental, né? Então, é um modelo que é bastante conhecido aqui em Minas Gerais, mas tem uma certa resistência em alguns outros estados. Bom, o terceiro modelo é o modelo de licença ambiental única, que é como se fosse a LOP, mas é uma licença que, de certa forma, tenta cercar todas as etapas na edição de apenas um ato concentrado pela ali, autoridade. A gente vai ter a licença por adesão e compromisso. Essa talvez seja a mais polêmica de todas, que é basicamente o órgão ambiental licenciador, ele já tem um certo conhecimento do que ele precisa aplicar em termos de medidas de controle de impacto. Né? Quais seriam os condicionantes? Qual o tipo de controle que aquela atividade vai desenvolver? Então, o empreendedor ia lá pleitear a licença, falar, olha, eu tenho essa atividade aqui que já está previamente definida, quais são as regras, eu vou lá e vou aderir à obrigação ou estabelecimento das medidas de controle que já estão previamente determinadas pelo órgão ambiental e, de certa forma, assinaram um compromisso de que seria tudo cumprido, né? Sem que houvesse ali a necessidade de uma análise individualizada pelo órgão ambiental a respeito do modelo da licença. A outra licença é a licença corretiva, que é um tipo de procedimento que existe, por exemplo, em Minas Gerais, então é uma aplicação amplíssima em Minas Gerais. Ele existe em Goiás, mas tem uma aplicação muito mais restrita. Vão existir em alguns outros estados, e alguns outros estados vão aplicar uma ideia de licença corretiva, como é o caso do Pará, mas dentro de uma lógica de discricionariedade de emissão de uma licença única, né? Então, é um modelo que existe aqui. Qual que é o problema do projeto de lei? Que o projeto de lei ele vai falar de licença corretiva só para transição, só para aquelas atividades que não estariam licenciadas antes da vigência do projeto de lei, e já antecipo que isso é chance alta de dar errado, né? Esse, para mim, não é o que parece ser o melhor modelo de uma licença corretiva, mas é isso que está previsto lá no projeto de lei. E, por fim, nós temos aqui uma inclusão pelo Senado Federal, que é a licença ambiental especial, que é muito parecida com a lógica, para quem também está habituado com o licenciamento ambiental de Minas Gerais, do que foi a ideia dos projetos prioritários, né? A diferença é que aqui no projeto de lei, só para explicar, né? Os projetos prioritários em Minas Gerais era uma divisão dentro do Estado que, de certa forma, se valia ali de alguns profissionais que detinham um pouco mais de experiência e, de certa forma, tinham ali uma missão de ter uma análise mais dedicada para que o processo fosse mais expedido e houvesse ali uma certa celeridade na concessão dessa licença. A indicação do empreendimento que deveria ser prioritário, ele passava por uma análise de um conselho vinculado aqui à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A ideia aqui é muito semelhante, ou seja, eu vou ter ali a definição pelo Conselho de Governo, isso aqui é um problema do PL, porque esse Conselho de Governo, ele, a depender do governo que esteja sentado na cadeira, ele vai ter acepções diferentes, ele existe, né? Mas ele vai aumentar, diminuir, quem vai fazer parte varia muito, não tem muita regra a respeito do funcionamento, mas isso iria para o Conselho do Governo, o governo escolheria ali atividades que houvesse um interesse nacional mais relevante, e essas poderiam se habilitar ao licença ambiental especial, que aqui cria uma rota diferente. Não é uma questão de criar um órgão especializado, é uma própria mudança do processo, né? Ou seja, o processo passa a ser fase única, ele vai criar uma exceção ao ERIMA, ele vai ser ali um fast track, né, para quem está acostumado com o aeroporto, para o licenciamento ambiental para essa atividade de alguma forma mais relevante. Tá? Então, esses são os modelos a respeito do licenciamento ambiental. Existem dois problemas essenciais com relação a esses modelos. O primeiro apesar de eu falar que alguns modelos têm alguns estados e outros não têm, etc., nós vamos criar uma realidade de modelos de licenciamento para qual os órgãos não estão, de forma geral, adaptados, né?
Então, por exemplo, a gente tem uma boa relação em Minas Gerais com as licenças concomitantes, o que poderia ser o bifásico, ou em algum cenário, até mesmo a licença única, mas a gente quase não tem um relacionamento de aglutinação de licenças em outros estados. São Paulo, por exemplo, quase não se fala em aglutinação de licenças, né? A licença de adesão em compromisso, existem iniciativas. No Rio, existe iniciativa em Goiás, etc. E é um modelo que também tem suas complicações. Em Minas Gerais já teve uma tentativa de uma licença de adesão e compromisso, que era a famigerada Autorização Ambiental de Funcionamento, ou AF, que a lógica era a mesma. Basicamente, eu ia lá e fazia um compromisso que eu ia implantar as medidas de controle, só que com um nível de proteção jurídica, inclusive, menor, né? Até para dar mais liberdade ao órgão ambiental ir lá e passar, ou se fosse necessário, mas isso gerou um debate jurídico enorme em Minas Gerais, e uma declaração de constitucionalidade em diversas frentes, né, para a EFA, até que ela foi revogada ali em 2017. Então, são modelos de licenciamento ambiental que têm ali sistemas que talvez não conversem dentro dos estados e que vão demorar um período muito grande de aprendizagem e de lidar com eles dentro de um modelo meio arcaico dessa lógica do processo trifásico, né? Qual que é o segundo problema? É que várias desses tipos de licença já foram objetos de discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E existem pelo menos 8 ações diretas de inconstitucionalidade que discutem em diferentes cenários modelos de licenciamento ambiental. Tá? Vou falar rapidamente aqui, depois a gente pode anotar, que é a ADI 5547, 5475, essa é do Pará, falo de licença, Amapá, melhor dizendo, falo de licença única, relatada pela Carmen Lúcia, então, por exemplo, mataria a 4, a ADI 4615, Ceará, 6288, 6650, Santa Catarina, 6672, 6808 e, muito recentemente, a 6618 do o Código Estadual do Rio Grande do Sul. Por que esse debate é relevante? Porque o Supremo Tribunal Federal adotou, na minha visão, equivocadamente, uma visão muito restritiva aos modelos de licenciamento ambiental. Né? Só para a gente ter um debate aqui mais apurado, eu vou trazer aqui, por exemplo, a 5475, que é relatado pela ministra Carmen Lúcia, que fala da licença única para atividade agropastoril no Amapá. E ali, o centro de decisão do Supremo Tribunal Federal é uma violação, né? A existência de um retrocesso e, portanto, a violação ao núcleo essencial de proteção ambiental pela dispensa das fases de licença prévia ou licença de instalação para empreendimentos que poderiam ali ser considerados de grande porte, né? Como seria o caso de atividades agro-silvopastoris. Esse tipo de argumento, para mim, ele tem um pequeno erro técnico, porque para defender que haveria uma dispensa, parte do pressuposto que todo licenciamento que está previsto lá na CONAMA 237, ele teria que ser sucessivo. E a própria CONAMA 237 não fala isso. Ela fala que o licenciamento ele pode ser isolado ou sucessivo, o que indica que poderia se emitir uma licença avulsa, né? E o próprio CONAMA criou essas hipóteses de forma regulamentar. Mas o argumento usado na ADI é um argumento que pode ser replicado aqui, né? Porque é um argumento com base principiológica de uma vedação de retrocesso que mataria, por exemplo, a 4567. Né? Então, muito arriscado, né, que a aprovação desses modelos de licenciamento, eles não passem ali para um debate no Supremo Tribunal Federal e que talvez o Supremo não adote uma postura mais restritiva. O que tem de possibilidade de saída com relação a esse debate é porque nem todas as vezes o Supremo Tribunal Federal adotou essa postura. Né? Eu não me lembro agora se é 4615, mas a gente teve 2 ADIs do Ceará que teve resultados diferentes. Né? Na verdade, uma ADI e uma DPF. E na ADI que foi relatada pelo Barroso, ele inclusive valida um sistema de licenciamento ambiental único. Né?
E quando vai se julgar o caso do Amapá, o Gilmar Mendes chama atenção disso. Ele falou assim, mas peraí, nós julgamos o caso do Ceará lá e estava tudo bem ter uma licença única. E agora aqui no Amapá a gente está falando que não está tudo bem, o Estado não poderia regulamentar modelos diferenciados de licenciamento ambiental. Então, bom, o que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui uma possibilidade de debates jurídicos sobre esses modelos de licenciamento ambiental, bastante, para mim, bastante evidente que eles vão ocorrer e possivelmente alguns desses modelos não devem sobreviver dentro desse entendimento que tem sido consolidado ao longo dos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, avançando aqui sobre o tema, aqui eu acho que é um avanço excepcional, tá? E aqui, obviamente, a gente vai ter uma discussão bastante relevante para a mineração e já explico mais ou menos por quê, né? É a possibilidade de participações ou modelos de participação social dentro do processo de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele é um processo público, ele é um processo aberto, ele é um processo dialógico, ele é um processo dialético, e a gente tem que, de certa forma, garantir a ocorrência desses meios. O problema é que, hoje, a legislação, ela prevê a hipótese de realização de audiência pública, né? Dentro da via estreita ali da exigência do EIA-RIMA, então eu tenho que superar um primeiro debate da exigibilidade do EIA-RIMA, e depois eu vou ter um segundo debate sobre a solicitação da realização de uma audiência pública, legitimados, etc., prazo, né, prazo de licença, etc., e todo o debate judicial de licenciamento ambiental, ou quase todo, é bastante comum dentro do litígio ambiental, a gente tem uma discussão sobre teve ou não teve audiência pública, teve ou não tem legitimidade respeito ao processo de licenciamento ambiental. Então, o que esse PL traz? Né? Primeiro, todo caso que seja instruído com a EIA-RIMA, ou seja, que haja um entendimento significativo da degradação ambiental, a audiência pública é obrigatória. Então, acaba a lógica de ter que existir solicitação. Né? Solicitação dentro do prazo, por legitimado, 50 pessoas, etc. Então, acaba isso. Processo com a EIA-RIMA, audiência pública. É muito provável que a grande maioria dos processos que envolvam mineração sejam enquadrados dentro da lógica de empreendimento com um potencial significativo de degradação ambiental e, possivelmente, portanto, todos os processos passem a ter audiência pública. Apesar disso, às vezes, para o empreendedor parecer representar um peso, a solução que o PL dá de forma geral não é. Por quê? Boa parte do debate que existe hoje para exigir o EIA-RIMA é justamente para dizer que, como não tem EIA-RIMA, não tem audiência pública e não tem participação popular e, por isso, o processo seria viciado. O que o PL faz? Vai falar, não, existe uma série de formas de participação pública. Por exemplo, a realização de consulta pública, que é basicamente usar a tecnologia em favor do licenciamento ambiental. Você deixa lá um espaço aberto dentro da internet e as pessoas podem vir durante o período ali de tramitação do processo e fazer sugestões, fazer comentários, ler o processo, estudar e apresentar considerações. Né? Dentro de um modelo bem feito, isso é muito relevante, isso pode trazer contribuições muito significativas ao processo de licenciamento ambiental. Né? Na hora que eu penso em consulta pública, eu sempre lembro daquela questão sabe aquela medição de interesse popular dentro das casas, dos sites das casas legislativas? Você vai lá no site da Câmara, de vez em quando rola uma corrente no WhatsApp. Tá tendo o PL, não sei o quê, que vai acabar com tal coisa, PL de devastação, licenciamento, tal, precisamos manifestar, vamos todo mundo lá votar contra, dedinho para baixo, tal, não sei o quê. Então, assim, existe uma organização social para reagir a isso. Óbvio que a consulta tem que ser mais do que joinha para cima, joinha para baixo. Né? Não é muito bem uma votação de popularidade do projeto. Mas já existe hoje uma certa vocação de canalizar essa participação popular para esses sites, e a consulta pública, nesse sentido, ela ganha bastante relevância nisso. A outra questão é a possibilidade da realização de reuniões participativas. São audiências públicas simplificadas e que são muito comuns no licenciamento ambiental, mesmo que em caráter informal.
né? Ou seja, vinculada àquela lógica de licença social para operar. Né? Ou seja, mesmo que o empreendedor não tenha que fazer audiência pública, ele geralmente faz reuniões, senta lá com a população, discute, apresenta o projeto, num formato mais simplificado, mais aberto, às vezes tem convocações pelas câmaras legislativas municipais, ou seja, é uma coisa que acontece com muita frequência, inclusive é uma defesa comum à legitimidade dos processos de licenciamento ambiental, ou seja, não teve audiência, mas teve reunião, né, assim, o processo foi debatido, né, teve um certo interesse ali de discussão com relação ao tempo. Tá? E um outro elemento que pode ser bastante relevante também é a tomada de subsídios técnicos. Aqui se aproxima muito mais com a ideia da audiência pública no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, é convocar um conjunto de experts, né, de especialistas e de pessoas que tenham algum tipo de conhecimento para trazer considerações técnicas relevantes a empreendimentos, especialmente empreendimentos mais complexos. Isso aqui também é muito relevante, isso aqui é muito interessante, porque nós temos hoje processos industriais que são muito complexos e muito inovadores. O Brasil tem uma boa indústria inovadora, né? E muitas vezes o técnico do órgão ambiental, que tem uma visão mais generalista, ele não vai entender todos os detalhes operacionais envolvidos em algum processo produtivo mais relevante, ou algum processo produtivo mais complexo, ou que use uma tecnologia mais inovadora. Então, ele pode ali se valer da possibilidade de convocar especialistas e, de certa forma, os especialistas debaterem um pouco os critérios técnicos ali do licenciamento ambiental. Então, são modelos muito relevantes e eles são também relevantes pelo fato de que aumentam a participação e tiram um pouco o peso ou a pressão da audiência pública, por sua vez, tira um pouco o peso e a pressão pela exigência do EIA-RIMA, né, para todos os casos. Bom, Tô concluindo aqui, tá, pessoal? Tem mais dois temas muito relevantes, mas a gente vai seguir aqui mais ou menos do prazo. A outra questão que é muito cara ao licenciamento ambiental e é muito cara às atividades de mineração, especialmente, e mineração em particular, especialmente por causa da rigidez operacional, né, é a questão das autoridades envolvidas, né, ou seja, as autoridades, os outros órgãos públicos que fazem a tutela de bens protegidos, né, bens culturais, unidades de conservação da natureza ou a proteção dos direitos de comunidades tradicionais, especialmente comunidades indígenas e quilombolas, né. São temas que hoje são muito relevantes no âmbito do licenciamento ambiental, e aqui é um ponto de muito debate, muita discussão pública sobre o que esse PL está fazendo. Primeiro vamos entender o seguinte, por que isso é importante para a mineração? Ou por que esse tema é um tema sensível à mineração? Não sei se vocês se lembram, mas há uns mais ou menos 3, 4 anos atrás, a gente teve o famoso caso da Heineken, né? Vocês todos vão se lembrar disso. O que foi o caso da Heineken? A Heineken, ela pretendia instalar uma fábrica de bebidas, ela ia instalar no município de Pedro Leopoldo, e metade do município de Pedro Leopoldo está inserida no interior da APA Caixa Lagoa Santa. Né? A APA Caixa Lagoa Santa é uma APA bastante importante, mas é um exemplo clássico de APA. Ou seja, é uma área grande e que, de certa forma, tolera a realização de algumas atividades que sejam mais impactantes ou que tenham uso mais intensivo de recursos naturais. Então, dentro da APA está o aeroporto de Confins. Né? Então, quem já voou para Belo Horizonte e chegou para o Confins de dia, conseguiu enxergar ali ao redor que tem muita área preservada, mas tem uma série de minas, tem uma série de indústrias, tem uma série de cidades, tem uma série de estradas, tudo isso está dentro da APA. Né? Faz parte de uma lógica de APA contemplar tudo isso. E dentro dessa APA também tem bastante expressão ou relevância o fato de ter encontrado lá o crânio da Luzia, que era aquela primeira ameríndia, né, registrada, que inclusive foi lá para o Museu Nacional, e não sei se chegou a ser totalmente destruída no incêndio lá, mas teve algum tipo de afetação no incêndio, etc. Então, é uma unidade de conservação que tem todos esses componentes, tem muita cavidade natural subterrânea, é uma área cárstica, muita caverna, e tem muito conflito, né? Bom, é uma unidade gerida pelo CMBio, um órgão federal.
a fábrica passou por um processo de licenciamento estadual, um processo de licenciamento sem rima, e, portanto, não haveria necessidade de autorização do órgão gestor da unidade de conservação, mas haveria necessidade de comunicação, eles foram comunicados, etc. A fábrica obteve lá a sua licença ambiental. O dia que ela pisou no território para começar a fábrica, o ICMBio foi lá e barrou. Bom, precisa de autorização para entrar aqui. E o que foi interessante nessa história é que a Heineken foi à justiça e ganhou. Ela ganhou por 2 vezes, ela ganhou 2 liminares para suspender as ordens do ICMBio e dizer que ela poderia instalar a fábrica naquele local, porque a regra era do licenciamento estadual, o empreendimento não era significativo, portanto não precisaria de autorização do órgão gestor, ele só tinha que ser comunicado, ele foi comunicado, estava tudo certo. Em termos formais do licenciamento ambiental, estava tudo certo. Mas o ICMBio não concordava. O que a Heineken fez? Juntou sua trouxinha, virou lá e falou: Pedro Leopoldo, muito obrigado, o que vivemos até aqui, tchau. E foi para Passos. Né? Teve até uma briga aí entre os municípios, quem ia receber, Passos, Uberaba, teve uma campanha de alguns municípios, venha para cá, a gente aceita, coisas do tipo, etc. Pegou sua trouxinha, foi lá para Passos, instalou e está lá funcionando em Passos. A mineração não pode fazer isso. Então, de certa forma, a mineração ela tem que lidar com a complexidade territorial de onde ela está instalada. E a complexidade territorial tem a ver com bens protegidos, tem a ver com comunidades tradicionais, tem a ver com unidade de conservação. E o uso desses instrumentos são usos de instrumentos para inviabilizar o licenciamento ambiental. Eles foram inseridos no licenciamento ambiental que são amarras, são possibilidades de não conseguir avançar com o licenciamento. Legítimo, vamos lá, não é legítimo juridicamente, mas legítimo dentro do debate público. Até porque sempre houve muita discussão sobre, inclusive, a constitucionalidade desses dispositivos. O principal deles é aquele que está no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e é a autorização do órgão gestor para o licenciamento ambiental. Por quê? O órgão gestor autoriza o órgão licenciador a promover o licenciamento ambiental e, de certa forma, nós temos ali 2 etapas de licenciamento. Eu tenho que passar por uma primeira do licenciador aceitar e depois eu vou fazer o licenciamento para dar sequência. E há um debate de que essa dupla etapa licenciadora, né, de entes diferenciados, ela violaria o pacto federativo relativo à competência comum do artigo 23, porque a Lei Complementar 140, portanto, dentro de uma ideia de bloco de funcionalidade, estabeleceu que o licenciamento ambiental é em fase única. Né? Então tem muito debate sobre a possibilidade desses atos efetivamente impedirem ou criarem ali subetapas e subetapas que vão ter decisões definitivas do licenciamento ambiental desassociado do licenciamento ambiental. Assim, eu tenho uma etapa de julgamento que eu falo não pode e aí não licencio, né? Não há possibilidade de avançar com o licenciamento ambiental. Então, esse é um tema que vai ser objeto no legislativo, provavelmente objeto de veto. Se não for objeto de veto, nós vamos ter uma discussão sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Tá? Por quê? O que o projeto de lei está prevendo? A manifestação desses entes não vincula a autoridade licenciadora. Então, eles podem manifestar o que eles quiserem. Não concordo, não dou anuência, não participou, etc. Então, ok, o órgão licenciador tem que levar isso em consideração, obviamente, mas ele pode seguir com o licenciamento e dar uma decisão sobre o licenciamento ambiental. Há uma maior vinculação a respeito do prazo, mas isso já existe, não é aqui propriamente uma inovação, a inovação é que agora é por lei, né? E, de certa forma, não paralisa o processo se não tiver manifestação. Alguns desses atos paralisam o processo. Né? Se não tiver manifestação dos órgãos intervenientes aqui, ou dessas autoridades envolvidas, o processo de licenciamento não pode avançar, ele tem que ficar aguardando ali a manifestação desse ente. Né? Então, é isso, basicamente esvazia o poder desses órgãos e essa dupla camada de checagem, esses checkpoints que existem no âmbito do licenciamento ambiental, para que pelo menos o licenciamento ambiental dê dessa manifestação.
A outra questão envolvida com isso é, com relação quando seria exigido. Para a unidade de conservação, não muda muito, tá? Vamos ter uma discussão sobre a área de entorno, se permaneceria a exigência ou não, que está ali no 428, mas basicamente vai seguir o mesmo modelo que está ali. A interveniência em bens culturais acautelados, tombados, protegidos de forma geral com relação ao patrimônio cultural, também não me parece ter grandes alterações pela lei, porque depende muito da regulamentação e deve seguir a mesma coisa, mas com relação a comunidades tradicionais, há uma enorme diferença. Há uma enorme diferença, né? Porque, de certa forma, ela vai tentar cercar, primeiro, o que é o impacto direto, com critérios diferenciados do que hoje é aplicado, e dentro de um problema, inclusive, de não ter aplicação, e vai, ao mesmo tempo, exigir um certo avanço sobre a caracterização do território dessas comunidades, que hoje não é assim, né? Hoje há uma flexibilidade muito grande sobre a possibilidade de impacto ao território, né? Ou seja, o território ele não precisa estar todo o processo de definição, de demarcação ou de titulação, né, das comunidades, no caso de demarcação de indígena ou titulação no caso de quilombola, ele não precisa estar concluído para que, de certa forma, essas comunidades, essas autoridades, elas participem do processo, né? Apesar das normas, em alguns momentos, dizerem que sim, ou submeter a uma etapa um pouco anterior. Então, o projeto de lei joga, digamos, a interveniência desses órgãos públicos que fazem a tutela das comunidades tradicionais lá para frente, em termos de avanço sobre o reconhecimento territorial dessas comunidades, né? O que hoje é um grande problema. O problema fundiário no Brasil ele é gravíssimo, né? Então a gente teve um grande debate, por exemplo, sobre o marco teórico com relação às comunidades indígenas, aos territórios indígenas, e a gente tem hoje um grande debate a respeito de situação de áreas quilombolas. Então, assim, vários processos estão ali muito na fase inicial pelo poder público, né? Ou seja, o poder público ele não consegue avançar muito com relação a esses processos, então a gente vai diminuir o espectro de atuação muito significativo se essa lei passar e permanecer dessa forma. Não acredito que vá passar incólume, né? A gente vai ter um debate na Câmara, vai ter um debate na presidência e vamos ter um debate também judicial, indubitavelmente, a respeito desse tema. Por fim, pessoal, o último tema que eu separei, que está dentro dessa discussão de autoridades também, mas num formato um pouco diferente, é a famigerada certidão de uso e ocupação do solo, que é um tema também que quase biliar, né, no sentido de provocar a minha bilis aqui com relação a esse assunto. O que basicamente é isso, né? A resolução CONAMA 237 de 1997, um período que provavelmente Larissa não estava ainda entre nós, nesse mundo, né? Ela determinava a necessidade de que o município expedisse uma certidão indicando que aquela atividade estava conforme as leis locais, né? Depois de muito pesquisar, eu achei uma indicação de certidão de conformidade desvinculada ao licenciamento num livro de 1983 do Eli Lopes Meireles, de Direito Urbanístico, e já trazia diversas considerações a respeito de quase a inutilidade de uma certidão de conformidade com o uso do solo, mas existia ali, né? Ou seja, uma coisa que existia naquela época, que era basicamente você, enquanto cidadão, ir lá na prefeitura e falar o seguinte: olha, eu posso construir aqui em determinado local? A prefeitura olha lá nos documentos, pode. Hoje você pode. Mas se a lei mudar amanhã, você não tem direito nenhum, porque aquele ato ele não é um ato constitutivo de direito, ele é um ato meramente declaratório, né? É o que alguns autores, como, salvo engano, de Pietro, com certeza José dos Santos Carvalho Filho, vão falar de atos meramente administrativos, né? Até distinguindo dos atos administrativos próprios, porque eles não têm capacidade de alterar a realidade, seja criando direitos, restringindo direitos, ele apenas relata um fato, uma certidão que relata um fato. Qual é esse fato? Se a lei proíbe a ocupação daquele território com aquela atividade ou não. Basicamente é isso que serve uma certidão de licenciamento. Qual é o problema? O problema é que
Ao longo dos anos, os municípios, vendo ali, de certa forma, o crescimento da força do licenciamento ambiental, inclusive enquanto instrumento de devolução para o território de benefícios, né, por meio de compensações ambientais, por meio de obrigações decorrentes do licenciamento ambiental, que é até uma outra discussão que tem sobre condicionante no PL, eles começaram a entender que eles tinham um grande poder na mão, que era emitir essa certidão de conformidade, e para emitir essa certidão, criaram um certo processo administrativo em que o empreendedor precisaria obter ali uma certa autorização. E essa autorização estaria vinculada, obviamente, a medidas mitigadoras, compensatórias, a uma análise procedimental, análise de estudo, etc., o que não faz sentido nenhum. A gente não tem muito tempo para detalhar isso, poderia falar aqui pelo menos mais 1h30 só sobre isso, né? Mas, basicamente, o que não faz sentido quando a gente olha o ato. Se a gente olha que o município tem que participar mais, que o licenciamento tem que ser municipalizado, todo de acordo, a gente discutir, tudo isso. Mas o ato certidão de conformidade não garante, ou não haveria estrutura jurídica para sustentar tudo aquilo que foi amarrado no âmbito da certidão de conformidade. Então, a certidão de conformidade virou um problema no licenciamento ambiental, porque, basicamente, o empreendedor tinha que ir lá pedir bênção para o prefeito, negociar algumas medidas compensatórias, às vezes passar por um processo extenso, que às vezes só seria burocrático mesmo, não haveria um interesse de ter alguma medida, mas seria um processo burocrático, etc. Às vezes passar por conselhos, né, de deliberação, etc., e basicamente pedir bênção ali para ele conseguir seguir com o licenciamento ambiental. A coisa foi no limite, tamanho, que falou, olha, temos que acabar com isso, porque a certidão, inclusive, nem faz mais sentido, porque fazia sentido em 1997 que não tinha internet. Né? Hoje, 2025, todo mundo sabe qual é a lei de Serra da Saudade. Está lá no leismunicipais.com.br, né? Hoje você tem acesso lá ao município de Serra da Saudade. Você consegue entender o regramento urbano ou urbanístico do município para entender se haveria ali alguma restrição relevante ou não com relação àquela atividade, se isso for relevante à atividade, porque em algumas atividades isso nem vai ser relevante, né? A ocupação territorial, a organização territorial do município em diversas atividades não vai ser relevante. Não vai ser relevante. Você vai passar uma rodovia federal, não interessa o que a lei municipal diz, a União vai lá e vai desapropriar, vai passar a rodovia, né? Então, tem um certo debate ali sobre até a essencialidade da certidão e com certeza um debate de extrapolação do objeto da certidão. Então, isso aqui surgiu no relatório do Kim Kataguiri, que é, de certa forma, eliminar de forma objetiva e clara a desnecessidade dessa certidão de usurpação do solo. Já existiu uma primeira iniciativa que veio na Lei de Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que veda a exigência de certidão não prevista em lei, que é o caso. Né? Resolução 4.237 não é ato legislativo, no caráter formal, e, portanto, podemos até considerar, como o Supremo já considerou algumas vezes, que seria um ato normativo primário, mas não é lei. Não é lei. Então, não sendo lei, poderíamos, com base na Lei de Liberdade Econômica, dizer que a certidão já não seria mais exigida. Mas esse é um debate que não avançou muito, né, em termos de discussão judicial, inclusive, né? Portanto, as certidões continuam existindo. A gente vai ver se, de certa forma, os municípios vão conseguir pressionar, né, o legislativo. Os municípios têm muita força dentro da Câmara dos Deputados, ou, eventualmente, o executivo, no sentido de vetar isso, ou se, eventualmente, isso vai entrar no debate do Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que esse dispositivo o Supremo derruba, tá? Apesar de existir uma decisão monocrática da Carmen Lúcia, quando ela era presidente, no âmbito de uma suspensão de liminar, que ela, de certa forma, defendeu que a certidão de conformidade, o município teria certa liberdade da certidão de exigir estudos, né? Mas, assim, é um âmbito muito limitado. Não dá para a gente falar ainda de uma decisão que tem um caráter mais vinculante do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com essa composição atual, a depender da quantidade de debate que vá para o Supremo Tribunal Federal, eu não acho que exista ali precedentes relevantes em termos de fundamento para esse item específico. Tá?
Bom, pessoal, é basicamente isso que eu trouxe aqui para vocês. De certa forma, tentei compartilhar a minha experiência e o meu conhecimento sobre esses temas. Não é tudo que está no projeto de lei, mas são temas que eu acho que são muito relevantes, são temas que a gente tem que ficar atento e temas que vão ter outros desdobramentos, que não só um processo legislativo, e fico aqui à disposição de vocês para a gente tirar aí alguma dúvida ou debater alguma coisa que possa ser relevante. Marcelo, muito obrigada pela tua exposição. Foi muito além das nossas expectativas, sinceramente. Acho que quando a gente conversou inicialmente sobre a reunião de hoje, eu estava restrita assim numa caixinha e hoje você chegou e ampliou em muito minha visão sobre o PL. Então, te agradeço muito mesmo por compartilhar com a gente teus conhecimentos sobre isso, para a gente também estar munido de argumentos para, enfim, entrar nesse debate também está muito acalorado, muito midiático, a gente vê, inclusive, na UFMG, então é um prazer te ouvir, aprender contigo, com a tua experiência, viu? Muito obrigada. Agora a gente vai abrir uma sessão de perguntas, caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta para o Marcelo. E, de novo, Marcelo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Você pediu desculpas ali no início, nem precisava pedir, porque a gente entende plenamente e agradece que você tenha conseguido um horário na sua agenda para falar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, Larissa. Mas vamos lá. Diga lá, Otávio. Marcelo, boa noite pessoal. Primeiramente, agradecer pela brilhante exposição que foi feita aqui. E da mesma forma que a Larissa disse, não há do que se desculpar, foi excepcional, foi um encontro muito valioso para o Jardim, para todos os presentes, com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta que tem relação às consultas públicas que são trazidas pelo PL, que é se essa participação pública que é trazida pelo projeto, ela é, de fato, um fator de transparência ou ela é apenas mais uma formalidade? No sentido de que o projeto ele prevê consultas públicas, ao passo que também traz a possibilidade da concessão de licenças com base em verificação de amostragem. Então, isso seria